E aí galera, pra você que vai ver o vídeo agora, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, não se esqueça, ative as notificações, comenta aí que o seu comentário é muito importante pra gente, certo? Vamos lá pro vídeo sem enrolação. E aí galera, pra você que quer saber qual o melhor alto-falante, quais as vantagens e desvantagens de cada alto-falante, eu vou mostrar aqui 6 alto-falantes aí, os melhores do mercado, e vamos analisar aqui qual os melhores alto-falantes, quais os defeitos, quais os prós de cada alto-falante. Eu vou falar de cada um. Se você discorda ou não discorda, vamos ver agora. Se você usa algum deles aí, comenta aí, certo? Tem alto-falantes aí perfeitos. Eu uso um deles, já usei quatro deles, já escutei vários, né? Porque apaixonado por som é assim mesmo, né? Tem que... É mesmo, é? Já ouviu de tudo, né? E já analisa, e a gente analisa, né? A gente vê um som e já vai analisando se é melhor do que outro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas isso não influi muito. Mas dependendo do projeto, você analisa qual projeto é melhor, qual alto-falante é melhor. Porque gosto, né? Do gosto não se discute em alto-falantes. Você pode defender a Aeros aí, é o próprio Vulcano aí, mas gosto é indiscutível, né? Tem gente que gosta mais do subão, gosta mais do ataque. Vamos lá analisar cada um. Fiz esse vídeo aqui mais especificado, se você já mudou de projeto alguma vez. Hoje vamos analisar aqui o Vulcano, né? Primeiramente o Vulcano aí. Melhores alto-falantes aí, um dos mais comprados do mercado, né? Ele com essa doença aí que está acontecendo aí, ele tá muito caro, gente, tá muito caro. Esse aqui é dos melhores preços, se eu não me engano. O problema dele é que ele é importado, né? Ele vem de longe, ele vem de outros países, né? A JBL não é aqui do Brasil, então ele é exportado de outro país. Mas é alto-falante que agrada muito. Ele tem um subão respeitado. Eu já ouvi ele numa caixa Nicolas. Acho que a única vez que eu vi ele tocando de verdade numa caixa aí. Mas é um alto-falante respeitado. Um subão massa mesmo. Massa. Você senta aquele subão aí. Pum, aquela coisa cheia. Lindo, lindo, lindo. Um dos alto-falantes que eu respeito aí. Bate continência aí para isso. Tem muita gente aí que fala mal do alto-falante. Eu falo bem, né? Como eu falei no outro vídeo. Ele quebra muita cordoalha. A grande desvantagem dele, a borda dele é boa, mas ele quebra muita cordoalha. Eu já tive um Tornado e a cordoalha é muito fina, como o Vulcano. Não sei porque não melhoraram no Vulcano, né? Tornado também é a mesma coisa do Tornado. Eu não entendi isso. Eu acho que é porque alguém não falou que acontecia isso. Ou que no Brasil, né, o negócio aqui é mais bruto. Complicou. A gente usa com mais brutalidade o alto-falante. A gente quer dar o máximo dele e acontece isso, a cordoalha. Tem muita gente aí que quando pega o Vulcano já vai trocando as cordoalhas para não dar merda depois, né, na hora do evento aí. Tem gente que muita gente aí discute porque ele não chega muito longe, né? Se você tem um paredão, ele não vai muito longe como os outros aí que é mais ataque. Muita gente que discute essa parte aí. Eu concordo e não concordo, né? Eu já vi uma caixa aí jogar longe, bem longe ele, e eu pude perceber que depende muito também da caixa, né? Claro que eu não vou discutir a questão do subão, né? Que o subão é mais aquele lugar. Se você pegar um alto-falante de subão e botar numa casa, ele vai tocar muito mais no local fechado, né? Quando você bota de longe, daqueles de subão, né? Ele vai tocar muito menos. Por isso que muita gente usa Aeros aqui no Brasil por causa disso, porque tem um ataque, né? Mas tem outros alto-falantes aí que tá chegando no mercado aí que tem uns dois. Vamos analisar aqui. Coisa mudou muito. Hoje não é só o Aeros nem o Vulcano. Tem muita coisa diferente aí no mercado. Quem tá só na Aeros ou na Vulcano não sabe o que tá perdendo. E vamos analisar outro aqui agora. Outro bruto aí do mercado aí é o Shiver, né? O Shiver 3.8. 1900 RMS, certo? Um alto-falante que aguenta pancada, viu, gente? Pancada mesmo. Esse alto-falante aí, gente, é respeitado mesmo. Um que está mais vendido aí no mercado no Brasil é o Shiver, né? Ele tem muito a agradecer ao Paredão Estranho por suas vendas, porque o Paredão Estranho mostrou e é um alto-falante que veio para brigar forte mesmo. Ele tem um ataque e tem um sub. Dizem que ele tem mais o sub, né? Mas é um sub gostoso, né? Um sub com ataque. Eu já ouvi muito ele, respeitado mesmo. Eu já ouvi num Corolla 2 tocando aí, rapaz, é respeitado. Pancada mesmo. Não tenho o que falar, só tenho que falar coisa boa desse alto-falante aí. Quase comprava ele, mas eu escolhi outro alto-falante, escolhi o Snake aí.
o Snake Bass, mas esse alto-falante aí respeitar também. Se eu fosse um dia trocar alto-falante, eu trocava por ele, sem dúvida nenhuma. Alto-falante aí que agrada. Você pode botar um, pode botar dois, pode botar três. O tanto que você botar, meu amigo, esse alto-falante é respeitado. Aqui na minha cidade tem um som de 4 alto-falantes, não é coisa desse mundo não. Esse som ele tocou ali numa chácara, eu acho que é mais ou menos uns 3 km. Eu dava para sentir o grave aqui de casa. Não era aquele som que é só corneta não, né? Que você sabe, né? Você ouviu um paredão de longe e você escuta mais aquela cornetada, não. E esse carro é um Golf, certo? Mas ele é um Golf Transform, né, chamado. Mas daqui dá para ouvir o grave dele, bum, 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 aquela coisa bonita, um som respeitado. Esse carro aí tem 4 graves, como eu falei, e você dá para ouvir a 3 km. É sem mentira, gente, é 3 km e dava para ouvir aqui tranquilo. O cara que agrada mais, alto-falante aí. É dizer que ele esquenta muito, né? Eu ia falar que ele esquenta muito, mas ele não queima. É só se ele queimar mesmo, é porque você aplicou muita potência nele. Você que está aí querendo montar seu som aí, uma dica que eu dou, bote no RTA, gente. Peça para uma pessoa que regule ali no aparelho para ver qual é a corrente que está passando, certo? Se não tiver aquele aparelho de medir, não faça. Eu levei o meu som para regular no RTA, foi a melhor coisa da minha vida que eu já fiz. Nunca mais queimou, não esquenta, certo? Fica respeitado. Fica a dica aí para você que não confia em RTA e não sabe o que é RTA. Tô falando de aí, respeitado é o Rádio Power, né? Rádio Power é respeitar também. Ele é mais usado em carretas, né? Se é usado muito em carretas, né? É sinal que não é pouca coisa, né? Eu já vi carreta RR com esse rapaz aí, gente, pressão, claro que tem um monte, né? Não sei se tem 50 ou mais, mas é um alto-falante respeitado, um subão que você nem imagina. Você não sente falta do Vulcano com esse rapaz, e você não vai sentir falta dele, do Vulcano com esse rapaz, porque é respeitado mesmo. Eu já ouvi ele tocando aqui só um de 18, gente, é um absurdo. E eu não vejo ninguém dizendo que esse rapaz queima, certo? Se você tá preocupado em resistência, eu não vejo ninguém falando que esse rapaz queima. Claro, se você tiver um comentário aí a fazer dele, né? Você diga. Mas eu não vejo ninguém dizendo que esse rapaz queimou, que deu algum problema, né? Eu tô falando de respeitado aí, o Eros, né? O Eros é... Tá pesado, tá! O bug tá cruel, fazendo tu balançar! O bug tá cruel, o bug tá cruel, o bug tá cruel, fazendo tu balançar! O bug tá cruel, o bug tá cruel, o bug tá cruel, fazendo tu balançar! Todo mundo aí fala bem dele, um alto-falante aí que é respeitado mesmo. Um dos melhores do mercado aí, né? Uma batida maravilhosa, batida agressiva nos peitos. Nesse final de semana mesmo eu tava ouvindo, tinha um porta-mala, né, com esse rapaz aí. Rapaz, um subão, meu amigo, subão mesmo. Uma batida chega a doer, por isso que muita gente usa o Eros e defende. Eu agora sei porquê, gente. Era 2 de 15 que eu tava ouvindo lá. E uma pancada que eu fiquei com inveja, sabe? E eu tô falando aí todo mundo rasga a borda, né? Eu já tive essa experiência de rasgar a borda. Mas você aplicando a potência certa não vai dar problema, certo, gente? Como eu falei, leve no RTA, regule no RTA e escolha a caixa certa aqui. Essa parte não vai dar problema. Vamos falar aqui do Snake. O Snake é o que eu tô usando hoje, não é um alto-falante que... Você é doido? Vamos, bota de frente aí, quero ver. E ali, por que tá faltando um gravo aí? Rancou na pressão. Até minha ficha tá baralhada ali. Tava lembrando de você em cima de mim. Rapaz, dispensa comentários, viu? Respeitado mesmo. Ele tem sub, tem ataque. Muita gente me pergunta de noite como é a experiência desse rapaz. E quem começa a usar me responde dizendo que a melhor compra que fez da vida foi esse Snake aí que veio aí. A Snake era muito mal falada, né? De resistência, não aguentava nada. Eu uso o Bass, né? Dizem que tem um impacto, eu não uso o impacto, né? Eu gosto mais de subão. E esse rapaz mais tem sub e ataque, gente. É respeitado. Eu gosto demais desse alto-falante. Eu usava o Eros. Foi a melhor troca que eu já fiz, né? Depende de cada gosto, né? Mas quem já trocou pro Snake, respeitado, né? Eu já tenho uns 5 amigos aí que usavam Eros.
e trocou por ele, indicação minha, que não se arrepende, gente. Respeitado, subão lindo. Não tem comparação esse alto-falante aí. Está vendendo muito aí no mercado, gente. A procura dele está muito grande. Porque o preço dele é acessível, né? E tem resistência, tem qualidade. Agrada muito para quem compra aí. Qualquer comentário aí que você quiser, você comenta aí e eu respondo. Todo comentário eu respondo, viu, gente? Qualquer dúvida aí sobre os alto-falantes aí, sobre algum comentário que eu fiz aqui, eu respondo. Pergunte qualquer coisa, se inscreva no canal e clique em gostei, certo, gente? Muito obrigado por ver o vídeo todo e fiquem com Deus.